Irmãos, graça e paz, glória a Deus, motivo de muita alegria estarmos aqui nessa manhã para ministrarmos a palavra. Senta aí, vaso, senta aí, não oferte primeiro, calma, senão você não vai ofertar, você vai sentar e não vai ofertar, vaso. Motivo de bastante alegria estarmos aqui. Eu estava torcendo pro nosso irmão Hélio, vai embora, varão, continua. Tava uma benção. Deus abençoe o irmão Hélio, a irmã Adaildes. É um mistério a vida do nosso irmão Hélio. Domingo passado, Marinho trouxe, meu Deus do céu, Marinho trouxe uma pregação aqui tremenda. Eu falei para ele, varão, pregar depois de você não é fácil. O homem estava cheio aqui no domingo, meu Deus. E eu estava, domingo eu gosto de boné, comprei um boné do Hélio, né? E atrás estava escrito Profetas da Graça. Eu falei, Hélio, Deus tem colocado no meu coração sobre a maravilhosa graça de Deus. E aquele boné foi uma confirmação de Deus para o meu coração. E eu gostaria que você abrisse a vossa Bíblia, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Se Deus te usar aí, varão. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 2. A seguir, Deus abençoe pastor Renato. Confesso que quando eu vi lá pastor Felipe, eu ainda perguntei, é para pregar mesmo isso aí? Eu falei, rapaz, pastor Renato não está muito bem das ideias não, eu achei comigo naquele momento. Ainda eu perguntei, irmão, isso aqui é o quê? Isso aqui é pregação. Eu falei, não. Aí eu coloquei, saí do grupo, porque, irmão, pregar aqui não é fácil não, irmão. O negrão ali é enjoado na palavra, é difícil pregar nesse púlpito aqui, irmão. O homem é uma bênção. Está escrito assim, irmãos, e vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais também todos nós tínhamos conversas em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para convosco através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, nem vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para fazer as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Abaixe a sua cabeça por um minuto, por gentileza. Deixe a sua Bíblia aberta. Vou tentar ser teólogo aqui nessa manhã aqui, irmão. Quer acreditar nisso aí, vaso? Varão, estou encharcado aqui nessa manhã, vaso. Abaixe a sua cabeça por gentileza. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças, meu Pai, que é o revacia, por essa oportunidade que o Senhor agraceia. Senhor, eu bem sei da responsabilidade que é de ministrar sobre esse altar, o zelo que se tem por uma palavra sadia, por uma palavra irrepreensível,
Bem sabemos o preço que é pago aqui nesse altar, para que tenha uma teologia saudável, para que tenha uma palavra sustentável. Pai, eu sei dessa responsabilidade. E sei também, meu Pai, que sobre os nossos lombos pesa isso. Trazer, meu Deus, alimento para a tua noiva, porque é a tua igreja aqui, Senhor, é a tua noiva. Meu Deus, não é para qualquer um, nós estamos pregando para a igreja de Cristo, Senhor. E eu peço a Ti a Tua graça nessa manhã, a Tua graça me basta, Senhor. Que Tu possas mexer no meu intelecto nessa manhã, meu Deus, no meu entendimento, abrir minha visão, para que eu possa trazer aquilo que seja de edificação para a Tua igreja. Pois sem inteiro, eu bem sei, Pai, o quanto a teologia desse altar é saudável, o quanto é uma teologia irrepreensível. Então a responsabilidade é maior, Senhor. É maior em trazer um alimento de sustância para essa igreja. Senhor, eu peço a Tua bênção. Sem Ti nada posso fazer. Foi o que Jesus disse para os discípulos, que sem Ele nada poderíamos fazer. Então, Senhor, sem Ti eu nada posso fazer nessa manhã, nesse púlpito. Senhor, dai-me a Tua graça, abre meu entendimento, meu intelecto, Teu Espírito conduza nesta ministração, nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Já comecei orando como um teólogo, pastor Renato. Meu Deus do céu, que oração. Irmãos, não tem como nós entrarmos nessa carta sem antes falar da igreja de Éfeso. Todo evangelista, eu particularmente entendo, você precisa entender a sua chamada. E entendi nessa caminhada cristã uma chamada evangelística que o Senhor tem na minha vida. E todo evangelista que se preze, ele tem a responsabilidade e precisa ter um anseio de conhecer tanto a história da igreja quanto a história dos grandes avivamentos que a Bíblia nos mostra. Porque é interessante, sempre falam, quando se fala um pastor Felipe, parece que é marcado, com todo respeito, por uma unção. Não tem nada a ver isso não, irmão, é a graça de Deus. Quando você entende a sua chamada é diferente. E eu entendi minha chamada. E nós temos o exemplo do pastor Renato, que entendeu sua chamada de mestre, um pastor mestre. E nós vemos o quanto a teologia dessa igreja é uma teologia saudável, é uma teologia bíblica, cristocêntrica. Então eu entendi na minha vida, na minha caminhada, uma chamada evangelística que Deus tem, um ministério evangelístico, né, de ganhar almas para o Senhor. E eu repito, todo aquele que tem uma chamada evangelística, todo aquele que anseia ganhar almas, irmão, você precisa conhecer a história de grandes avivalistas. Você precisa conhecer a história da igreja do Senhor, como foi o princípio da igreja, os primórdios da igreja. E eu sou apaixonado pela história da igreja. Se você for na prateleira da minha casa, eu tirar uma foto para você, você vai ver que a maioria dos livros são avivamento. Eu gosto de avivamento. E a igreja de Éfeso nos ensina o que foi um poderoso avivamento bíblico quando Paulo esteve lá na terceira viagem missionária. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, era uma cidade tomada pela imoralidade. A história vai dizer que na cidade de Éfeso, que tinha por volta aí de 300 mil habitantes, havia um templo da deusa Diana, conhecido como a sétima maravilha do mundo. E aquele templo servia de palco para a prostituição, aonde as sacerdotisas do templo se prostituíam, e era conhecido pela sua imoralidade. Eu vou abrir aqui o meu tablet, irmão. Aqui é meu tablet, irmão. Aqui. Mas é diferenciado, irmão. Nosso tablet aqui é primeira geração, irmão. Isso nunca sai de moda, irmão. Pensa no homem que tem dificuldade de fazer esboço. Meu Deus do céu, hein? Ainda mais quando você tem uma filha igual a Rafaela, que não deixa você em paz um minuto, irmão. Rafaela é um grude. Chega, tem hora, eu falo, meu Deus do céu, minha filha, deixa eu aqui um pouco. E eu tentei montar um esboço, e você monta daqui, eu estou num propósito de ler a Bíblia inteira. E estou lendo alguns livros, e eu consigo ler mais no ônibus, porque eu trabalho de manhã, acordo, correria, vai trabalhar, eu gosto de ler no ônibus ali a Bíblia. E fui montando esboço, que o pregador, irmão, deixa eu te dar uma coisa aqui, já colocar uma ressalva. O pregador, ele não prepara o sermão somente no dia. Ele prepara o coração na semana, prepara o coração no mês.
Então já fui preparando o meu coração para a glória de Deus, porque a nossa vida é essa, irmão, nós temos que estar preparados. Eu tenho sempre falado isso, que o meu altar não é somente aqui, o meu altar é onde eu trabalho, meu altar é na minha casa, então o pregador ele tem que estar sempre afiado, com bala na agulha, independente de onde você esteja, irmão. E eu tentei, gostaram do meu tablet, irmão? Isso aqui, irmão, isso aqui é coisa linda, irmãos. E eu fui anotando algumas coisas da igreja de Éfeso. Pensa num avivamento tremendo que aconteceu naquela igreja. Capítulo 19 de Atos, versículo 1 ao capítulo, do versículo 1 ao versículo 20. A história vai dizer que Paulo, durante 3 meses, ele pregava todos os dias na escola de um certo tirano. Ficou 3 anos naquela cidade. E alguns teólogos vão dizer que Paulo pregava 5 horas por dia, pastor Alide, ao ponto de toda a Ásia ouvir a pregação do evangelho. Olha que coisa violenta que o evangelho de Cristo faz. E um homem que se coloca na brecha, irmão, se coloca na brecha que Deus vai te usar para a glória de Deus. E vai entrando nesse negócio aí no pentecostalismo, varão, que nós é pentecostal, varão. Durante 3 anos, a Bíblia vai dizer, 3 meses ele ficou na escola de um certo tirano. E ele pregava todos os dias naquela escola, ao ponto de toda a Ásia ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E por causa da pregação do Evangelho de Cristo, abre a sua Bíblia aí, que tem um versículo que mexeu comigo demais, Atos 19, versículo de número 18 e 19. Escuta, a Bíblia vai dizer que Paulo prega naquela cidade. A imoralidade, irmão, quando o Evangelho chega, a imoralidade tem que cair por terra. Quando o evangelho chega, aquilo que não provém do Senhor tem que cair por terra. Atos 19 é um algo tremendo, irmão. Antes de entrar nessa carta, eu preciso falar um pouco sobre essa igreja. E vai dando glória a Deus aí, Vaso. Você vai dando glória a Deus aqui, você vai aquecendo o pregador daqui, Vaso, para a glória de Deus. Atos 19. Resumindo, para mim chegar nesse versículo 19 que mexeu muito comigo. A Bíblia vai dizer que os homens pegavam os seus livros de feitiçaria, queimavam em praça pública e vinham confessando as suas práticas ilícitas por causa da pregação do Evangelho de Cristo. E eu anotei esse versículo aqui, porque quando eu li sobre isso, eu fui entendendo um pouquinho mais do que é o avivamento. Porque avivamento não é uma histeria coletiva de gritos. Não é isso. Avivamento não é isso que muitos propagam, the king, the power. Não, isso aí não é avivamento, irmão. Esquece que isso aí não é avivamento. Pelo contrário, isso é totalmente emocionalismo histérico, carnal, de pessoas imaturas em cima do altar. Isso aí não é nem evangelho, isso aí, a realidade, nem que é evangelho isso daí. Avivamento vai muito mais além de línguas estranhas em cima do altar, que faz parte também. Avivamento vai muito mais além do que nós rodopiarmos. Avivamento vai muito mais além do que nós pularmos no culto. Avivamento vai muito mais além do que um cai-cai no culto. Avivamento vai muito mais além do que emoções. Não, avivamento é transformação de vida. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é mudança de atitude. Avivamento é transformação na vida do ser humano. Avivamento não é somente momento de histeria coletiva. Não. Avivamento é caráter de Cristo. Avivamento é quando Cristo entra, alguma coisa acontece. Quando Cristo entra, há um estrago na sociedade. É por isso que a nação brasileira precisa de um avivamento. Quando haver um avivamento, essa política nojenta, essa prostituição que governa o Brasil vai cair por terra, porque a igreja de Cristo vem avante para a glória de Deus. A igreja precisa de um avivamento. A nação brasileira precisa de um avivamento. Em Budas Artes precisa de um avivamento. E quando eu leio isso aqui, irmão, nós precisamos ansiar pela presença. Nós precisamos ansiar pela transformação de vida. Nós precisamos ansiar por uma mudança de caráter, porque o Evangelho é transformação de dentro para fora. Atos 19, versículo de número 18. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é glorioso.
E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Não existe avivamento sem confissão de pecado e arrependimento. Avivamento, minha pastora, é confissão de pecado. Avivamento é arrependimento. Avivamento é quando você chora todos os dias, porque você é um miserável pecador que carece da graça de Deus. Eita! É todos os dias você ir para o joelho e entender que você depende da graça de Deus, que você era um morto nos teus pecados, era preso nas imundícias da carne, mas a graça te alcançou. A presença de Deus te alcançou. Ele te laçou com os laços de amor dele. Arrependimento, confissão. Nós precisamos entender que todos os dias precisamos chegar com ousadia no trono da graça de Deus e confessarmos que dependemos da graça dele. Isso aqui é. Eu gosto de Bíblia, irmão. Eu sou doido, mas eu gosto de Bíblia. Eu sou do fogo, mas eu gosto de Bíblia. Somos pentecostal, mas gostamos de Bíblia, irmão. É a Bíblia que transforma o ser humano. É a Bíblia que lapida o ser humano. É a Bíblia que molda o caráter do ser humano. É a Bíblia que torna o ser humano a imagem e a semelhança. É a Bíblia. É a Bíblia que transforma. É a Bíblia que resgata o ser humano. É a palavra do Senhor que traz vida. É a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. É a tua palavra. Luz para os meus caminhos. É a palavra. Muitos dos que criam vieram confessando e expondo. Isso é uma coisa tremenda isso aqui, pastor Renato. Isso aqui é da hora, irmão. Isso aqui é glorioso. É confessar os seus pecados. Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões jamais, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quer viver a graça de Deus? Quer viver um tempo novo na sua vida? Não jogue o pecado debaixo do tapete. Não fica encobrindo a sua transgressão. Não fica vivendo uma vida de duplicidade. Eita! Se você quer viver um renovo em Deus, se você quer viver algo novo em Deus, coloque tudo para fora, aquilo que te atrapalha a ter uma vida de comunhão com o Senhor. Não deixe preso dentro do teu ser aquilo que você precisa confessar. Se você quer viver uma vida nova no Senhor, está na hora de você pôr para fora tudo aquilo que te distancia do trono da graça. Está na hora de você colocar para fora esse pecadinho de estimação que está te destruindo e te distanciando da presença. Aquele povo saía em praça pública confessando os seus pecados. E é interessante que Paulo fala assim, o autor fala assim, muitos dos que criam, primeira coisa, o que aconteceu, pastor Renato? Eles criam na palavra, a palavra entrou, eita, produziu efeito. E quando a palavra adentra no coração do ser humano, meu filho, e ela produz efeito. Primeiramente eles acreditaram, eles creram. Irmão, é 3 meses, 5 horas por dia pregando. Uma cidade tomada pela imoralidade. Eu anotei no meu tablet aqui, irmão, uma frase de Heráclito. Você nem falou o nome desse homem, Heráclito. Eu anotei aqui, irmão, no meu tablet, que a moral do templo de Éfeso era pior que a moral
dos animais, uma cidade prostituta, ímpia, suja, mas até chegar a pregação do Evangelho de Cristo. Uma cidade entregue à imoralidade, uma cidade entregue à prostituição. Até chegar um homem cheio do Espírito Santo de Deus, dizendo para ele: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando o Evangelho chega naquela cidade, meu amigo, nós precisamos entender a nossa chamada. Que você foi chamado para gerar fruto, não somente dentro de quatro paredes. Talvez para alguns vivendo um ativismo religioso, que não é a intenção, pastor Renato. Porque tem muita gente que ele acha que está na igreja 24 horas. Ele está vivendo a chamada dele. Você está errado. Está totalmente errado. Você aprende aqui para exalar lá. Você é capacitado aqui para transmitir o bom perfume de Cristo lá. Você é tomado da teologia aqui, da palavra aqui, para resgatar o pecador lá. Você é encharcado da presença aqui, para alcançar o nóia lá, para alcançar a prostituta lá, para alcançar o viciado lá. Você aprende aqui, para que lá fora você venha exalar o bom perfume de Cristo. Aprenda isso, crente. Senão você é somente um mero ativista religioso. Somente isso. Então para de ser um ativista religioso e vai fazer a obra de Deus, meu irmão. Senão você está se tornando um egoísta. Porque cada esquina desse Embu das Artes é um púlpito. Padaria do irmão Cleiton é um púlpito. Salão da pastora Vanessa é um púlpito. Salão da Keren é um púlpito. Salão da pastora Lídia é um púlpito. Meu filho. Salão que você corta o cabelo é um púlpito. Para uns até a torcida organizada é um púlpito. Não tem problema onde você esteja. O importante é você exalar o bom perfume de Cristo. Irmão, eu coloquei isso no meu coração, meu pastor. Porque onde se eu tiver, não for a diferença, é em vão eu estar nesse lugar. Se eu estiver aqui e a minha vida não é diferença aonde eu trabalho, na minha faculdade, eu estou no lugar errado. Isso não é cristianismo. Estou lá no trampo lá. Irmão, não ora para eu mudar de horário. Ninguém me conhece como Felipe. Se você falar quem é Felipe lá, não vão saber quem é. Mas quando eu chego no ambiente, irmão, bom dia, pastor. Como é que o senhor está? O senhor sabe que o senhor é nossa alegria aqui dentro, né? Não deixa eu mentir, está aqui, ó. O senhor sabe que o senhor é diferença para nós. Pastorzão, eu nunca vi um pastor maloqueiro igual o senhor. Eu sou maloqueiro mesmo, porque a minha intenção é te resgatar, teu miserável. Sou maloqueiro mesmo. Deus me tirou do lamaçal do pecado, me deu uma veste nova, colocou uma aliança no meu dedo, me colocou uma sandália nos meus pés. E eu vou deixar de pregar daquele que me resgatou das trevas para o mundo da tua maravilhosa luz, irmão. Sabe o que é isso aí, irmão? Paulo fala que nós somos, esse versículo tem falado muito comigo. 2 Coríntios 3, se eu não estiver enganado, que é exalar o bom perfume de Cristo, tanto para a vida, quanto para aqueles que estão mortos. Filho, você foi chamado para fazer a diferença, pedaço de argila. Você foi chamado para fazer a diferença, irmão.
em meio a uma sociedade corrompida, suja, promíscua, entregue às trevas, presa na imundícia dos pecados. Eu falo para Deus: Senhor, outrora eu fui muito religioso, irmão, muito religioso, e a religiosidade quase me matou, porque eu achava-me santo demais. Quantas vezes agi sem misericórdia com pessoas que trouxeram um prejuízo para mim tão grande. Eu vou pregar, eu vou falar, eu vou tirar o terno aqui. Segura aqui, filho. Pastor, me perdoa, não dou conta de usar mais gravata, não dou conta. Escute, você só entende a graça quando você precisa dela, meu pastor. Você só passa a entender, só vai casar depois dos 20 anos e olha lá. Bom, estava no salão ontem, falou: meu, depois dos 40 anos, não é 40 anos não, que é mancada. Mas, varão, vai ter que orar muito, viu, filho? Se não for, tá enrolado. Vai ter que virar, irmão. Se Corinto nem passa na porta, nem me apresente. Nem me apresenta. Já falei, nem me apresente, que já está desertada. Presta atenção, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu vou entrar na graça, mas só aprende a desfrutar da graça, só entende da graça só entende disso quem precisa passar por ela, da misericórdia. Só entende a misericórdia quem precisa ser exercitado por ela. Escuta, isso é muito sério, irmão. É muito sério. Que às vezes a gente somos implacáveis, cruéis, sem amor para com o próximo. E quantas vezes, escuta, quantas vezes eu subi em cima do altar da igreja e arrebentava a noiva de Cristo, maltratava a noiva do Cordeiro, irmão. Não estou pregando para qualquer um, não. Eu estou pregando para a noiva do Cordeiro, que tem um dono, irmão. Como é que você maltrata aquele que tem um dono? E eu vou falar para você, o dono dessa igreja, ele é pesado, irmão. O grandão da Galileia não é qualquer um. E quantas vezes eu subi em cima de um púlpito e maltratei, meu pastor, a igreja de Cristo. Não tive zelo por ela, não tive o amor suficiente que um pastor precisa ter pela tua noiva, pela tua igreja. Por mais que existam momentos que o pastor precisa dar uma chacoalhadinha a mais, mas ele precisa fazer isso com ternura, com amor, com zelo. É exalar a essência de Cristo para a igreja. E quantas vezes eu subi em cima do altar rancoroso, porque a igreja era problemática, e eu achava que tinha que descontar os meus problemas na igreja. Eu tinha que descontar a minha raiva no púlpito. O púlpito não é lugar de descontar a raiva. Púlpito não é lugar de desabafos. Púlpito é para se pregar a mensagem de Cristo. Púlpito não é lugar de afrontas ministeriais. Púlpito não é lugar de medir qualidade de pregação. Púlpito é lugar de pregar as boas novas de Cristo, que Cristo morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para me dar vida. Aí quando você passa pelos seus processos, você vai entender o que é misericórdia, porque Deus é misericordioso, irmão. Deus é bom. Então eu quero que você entenda nessa manhã que a graça te alcançou, porque você acreditou no poder da palavra, e você está aqui nessa manhã. Mas algo diferente a mais precisa acontecer na sua vida. Agora vem comigo em Efésios 2. Eu não tenho
Eu não sou um pregador que prolongo muito no texto, irmão. Eu vou falar, calma. Irmão, vou falar um negócio aqui, não me leva a mal não. Congreguei numa igreja em Curama, chamado Ministério Amós. E aquela igreja foi um divisor de água na minha vida. Pastor Dene e Pastor Adriana, eu amo eles de paixão. Irmão, quando você estuda muito a igreja em alguns aspectos, eu gosto da igreja reformada, eu sou pentecostal, eu sou uma mistura, presta atenção. Nós é crente, mas eu sou pentecostal, worship reformado. Não sei nem se existe isso aí, irmão. Irmão, é sério. Pentecostal não dá para deixar de ser que nós é do fogo, irmão. Nós é subidor de monte, nós gostamos. Nós gostamos de ver a brasa acender, irmão. Presta atenção. Existem experiências que a gente vai passar. A Keren falando do monte, eu me lembro uma vez a gente foi para o monte orar. E a própria pastora Keren teve uma visão de frascos de perfume. Me lembro dessa revelação que era unguento descendo. E naquela mesma hora, um cheiro de unguento tomou conta do ambiente. Bom, a gente passa por experiências. Presta atenção, aí entra o pentecostalismo, que a experiência não pode ser maior que o caráter. Então eu falei bonito agora, Vaso. Você não deu um glória, vou falar de novo. A experiência não pode ser maior do que a sua conduta. Não pode ser maior que o seu caráter. Tem que andar junto, irmão. Por mais que nós acreditamos, eu gosto de orar, irmão. Gosto de orar. Havia a época da nossa vida, eu orava 4 horas de joelho, irmão. Sem tirar o joelho do chão, irmão. Orando. Nós andava de joelho na igreja para nós não ficar sem orar. Orava toda quarta-feira. Aqui a pastora Rosinete estava nesses mantos aí, ó. A gente orava 4 horas, irmão, de joelho na igreja. Pensa, um homem desse tamanho, irmão, 4 horas de joelho, irmão. Como é que o joelho não ficava, irmão? Aquele buracão, tinha uma época da minha, ainda tem um pouquinho, se passar a mão aqui tem um buraquinho ainda, irmão, nem tanto mais. Mas passava a mão no joelho, Brunão. Quantas vezes, Brunão, nós ia para o monte de manhã, de tarde e de noite, quando não satisfeito ainda ia de madrugada. Mentira minha, Bruno, aqui, ó. Quantas vezes, oh meu Deus do céu, é muita louco. Mano, nós era meio louco, tem hora, irmão. Cada coisa que nós vimos no monte, experiências que passamos, irmão, que era gostoso. E aquilo fez parte para que nós, olha, aquilo fez parte para que a nossa maturidade viesse. Eu tô com um vocabulário hoje pesado, irmão. Pesado, mas quando você estuda um pouquinho só, você quer mudar um pouquinho a dicção verbal. Rapaz, você é louco, varão. Você é louco, varão. Eu tô com tudo hoje, varão. Vaso, nós é crente, Vaso. Presta atenção. Aí eu passei numa igreja chamada Ministério Amós. Porque eu preciso entrar num algo aqui, eu já vou, calma, irmão, não vai ir. E lá tinha, a pastora era psicanalista. E nós é meio reformado, nós era meio crítico em algumas coisas. Aí eu chego na igreja, todo culto, sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Fala, mano, esse negócio não tá legal para mim não, irmão. E sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Aí eu fui estudar esse negócio aí, irmão. Eu tinha um livro em casa que eu nunca parei para ir. Tinha um livro lá em casa do Tiny Heine. É isso que fala, pastor? Lá, Rai. The Rei, deve ser por aí. Quando nós falamos em língua estranha já, blow, escuta. É muito importante você saber o seu temperamento. Calma, vou chegar no Efésios 2, irmão. Aí todo culto, irmão, teve um culto de domingo, irmão, que eu sou meio birrento, tem hora, irmão. Sou um sanguíneo melancólico, irmão. Não sei nem se existe isso, mas eu sou. Existe, pastor Renato, o sangue? Eu aprendi isso com a pastora Keren. Lá no retiro de... Pode falar isso, pastor? Lá no SOS Casais, irmão. Aprendi só ir lá, né? Porque eu sou sanguíneo, é perceptível. Mas aí uma vez a Karen falou, pastor, o senhor também é melancólico. Eu falei, eu vou estudar esse negócio aí, irmão. E eu chegava na igreja lá, meu pastor.
todo culto. Falando, mano, esse negócio não está certo, irmão. Culto de domingo, pô. Aí ela pastor lá, o sanguíneo. Aí eu cheguei em casa murmurando, mano, esse negócio aí, eu vou para a igreja para mim ouvir uma pregação cristocéntrica. Rapaz, aquilo foi entrando no meu coração, aquela mensagem deles. Aí eu chego aqui, sanguíneo, melancólico, colérico, fleumático. Sanguíneo, melancólico. Aí alguém sobe no púlpito, eu estou bem sanguíneo hoje. Falei, vou arrancar você desse altar a qualquer hora. Aí chega hoje, eu estou meio colérico. Aí eu pensava comigo, né, que o colérico ele é meio bravo. Falei, irmão, que colérico, irmão? Cachorro bravo é na coleira, irmão. Não tem essa. Colérico, irmão. Tá melancólico, irmão. Vai orar, irmão. Aí eu fui estudando sobre isso, irmão. Pensa num homem sanguíneo atrapalhado, sou eu. E eu tenho uma dificuldade muito grande por ter um temperamento sanguíneo e ainda ser um evangelista que se atrapalha todinho na pregação, irmão. Tentei no meu tablet aqui, irmão, preparar o meu sermão. Fiz 4 folhas aqui. A Rafaela me emprestou o tablet dela ontem. Eu montei meu sermão, irmão. Vou tentar entrar nele. Eu tenho essa dificuldade até de embaraçar com as palavras, tem hora. Só que olha o que eu fiz, meu pastor. Eu entendi a minha chamada e eu entendi o meu temperamento. Então já que eu sou sanguíneo, eu sou o cara que faz o negócio acontecer. Porque o sanguíneo ele não chega com pé, ele já chega falando. Eu entendi que eu vou usar o meu temperamento para a glória de Deus. Então aonde eu chego, irmão, se não tiver um barulho, eu já chego na sala dando glória. Por quê? O crente é isso aí, irmão. Já chego saudando. Paz do Senhor, meus amigos. Bom dia para vocês. Aí o povo, ei, pastorzão, já chegou já. Quando não, chego pregando. Por quê, irmão? Eu entendi que eu tenho que usar a minha chamada e o meu temperamento para a glória de Deus. Então presta atenção, irmão. Se você sabe que você é um sanguíneo, presta atenção, irmão. Isso não pode ser também um horóscopo na sua vida. Que tem gente que ele fala assim, hoje eu acordei muito sanguíneo, então se converte. Hoje eu acordei colérico demais, então se converta da sua coleria e para de ser bravo. Hoje eu acordei muito melancólico, então para de ser mole e acorda para a vida. Porque o melancólico ele diz que ele é preguiçoso, então para de ser preguiçoso e acorda para a vida. Eu estou muito mole, então para de ser mole. Hoje eu estou muito zen, então para de ser zen, toma uma atitude da vida e levanta. Porque eu já vi pessoa fleumática falar, eu não me encaixo nesse trabalho porque eu sou muito. Então para de ser fleumático, para de ser tranquilo e vai para cima. Você tem que aprender a usar o teu temperamento para a glória de Deus, meu pastor. E eu aprendi isso, usar isso para a glória de Deus. Você nem porque eu entrei nesse assunto, mas já entrou nesse assunto, irmão. Não era para entrar, mas já entrou nesse assunto para a glória de Deus. Quem está entendendo da glória aí, irmão? Você está entendendo, irmão? Ou você só está falando que está entendendo para mim não ficar feio aqui, irmão? Você está entendendo ou não, irmão? Eu aprendi isso, irmão. A viver a alegria de Cristo. Hebreus 1:11 vai dizer que Deus nos ungiu com... Hebreus 1:9 que Deus nos ungiu com o óleo da alegria, irmão. Então o evangelho é alegria para salvação. É poder de Deus para salvação. Deus nos ungiu com o óleo da alegria. Então, pelo amor de Deus, se alegre, porque Jesus te ungiu com o óleo da alegria. Sabe o que quer dizer sobre isso, irmão? No dia triste, o óleo da alegria vai repousar sobre a sua vida. No dia da prova, o óleo da alegria vai estar sobre a sua vida. No dia mau, o óleo da alegria vai estar sobre a sua vida. Deus te ungiu com o óleo da alegria. Então use este óleo da alegria para a glória de Deus. Deus te resgatou do lamaçal do pecado. Deus te resgatou da miséria. E hoje você está aqui ungido com óleo. Então, por favor, meu filho, exposta uma reação de quem está alegre aí hoje. Levanta sua mão para cima aí e dá uma rajada de glória a Deus aí, filho. Eu montei um esboço no meu tablet, eu tentei.
Eu juro que eu tentei, evangelista Rodrigo. Eu vou tentar ler meu tablet aqui, irmão. Escute, Efésios 2. Bom, daqui a pouco eu termino, calma. Segura só mais um pouquinho. Efésios 2, abre a Bíblia em Efésios 2. Cadê a água? Passei um mal antes de vir, eu falei, meu Deus do céu. Pregar nesse altar aqui não é brincadeira não, irmão. Porque se você pregar errado aqui, filho, o homem ali é embaçado na Bíblia, irmão. Misericórdia, vaso. O homem ali na Bíblia dá medo, hein? Dá medo. Mas não gosto de Bíblia, irmão. Não gosto de Bíblia. Efésios 2. Eu montei um esboço aqui, olha que coisa tremenda, irmão. Versículo do 1 ao 3. Olha aqui que coisa tremenda. O pecado trabalha contra nós. Eu coloquei 4 tópicos. Ó, 4 tópicos, pastor. Eu vou rápido nesses 4 tópicos. Vem comigo. O pecado trabalha contra nós. Efésios 1, 2, 1 ao 3. Olha que coisa terrível. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Primeiramente você tem que entender que você era um morto. Você estava morto. Você não tinha vida. Nós éramos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. A Bíblia vai dizer em Romanos 3, 21 a seguir que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Olha que coisa forte, Paulo vai dizer que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus, nos quais no passado andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós tínhamos conversa nos tempos. Não pense você que você não tinha demônio, não, que você tinha demônio no couro até dizer chega. Tinha, irmão. Eu tinha, irmão. Eu tinha capeta até debaixo do pé, eu acho. Porque eu dei trabalho, filho. Misericórdia, irmão. Como eu dei trabalho. Você tinha capeta, irmão. Não ri não que você tinha, vaso. Meu Deus do céu, você era endemoniado, vaso. Misericórdia, você fazia coisa que até o diabo duvidava. Irmão, o diabo dizer, isso aí não sou eu não, aí não. Você era terrível. Eu era terrível, irmão. Eu era terrível. Gostava de uma cachaça, irmão. Gostava de uma Maria Mole, de um bombeirinho. Gostava de um velho barreiro. Entre outras coisas a mais que é o homem tão listo dizer. Porque foi me dado espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Isso era terrível. E nós achávamos, presta atenção, que fazíamos as nossas vontades. E não era, porque nós era morto, pastora Lídia. Achávamos que não, irmão. Era o diabo que te dominava. Era o diabo que tinha, era o inimigo das nossas almas que tinha total acesso na nossa vida. E nós éramos como um cachorrinho de estimação para ele. Vai, tu vai. Vem e tu vem. Era assim a nossa vida, evangelista Rodrigo. Cheio de cocaína no nariz. Morto pelas nossas transgressões. Vivíamos como ovelha desgarrada, sem dono. Terríveis. Eu me lembro que eu ia para a balada, irmão. Tinha época de segunda a segunda. Tinha um tal de um demônio de eucaliptos, irmão. Que meu Deus do céu. Aquela balada era de segunda-feira, irmão. O que eu não aprontei naquele eucalipto? O sangue de Jesus tem poder, irmão. Você já foi lá também, irmão. Irmão, a cerveja era 25 centavos na época. Eu lembro que eu comprava de cartelinha, irmão. Ah, vaso. Você é louco, varão. Era de cartelinha, filho. Vai me ajudando aí, era, irmão. Eu comprava e saía daquele lugar lá, irmão. Tomado, irmão.
encharcado de cachaça, não era nem... Quantas vezes, irmão? Quantas vezes, meu Deus do céu, irmão, eu gosto de futebol, irmão, eu gosto. Quantas vezes, meu, fui para jogo do Santos, irmão, com a cabeça louca, tomando tiro de outra torcida, irmão. Eu me lembro uma vez que eu fui para o jogo do Santos lá no Paraná. Irmão, gosto do Santos. Se escandaliza não, irmão. O pior escândalo é aquele que você esconde o teu pecado, pastor. Isso não é um espinho na minha carne, eu gosto. Se fosse um espinho na carne, eu não sei o que seria. Eu gosto de futebol. Cresci no meio do futebol, irmão, eu gosto de futebol. E a minha filha também gosta. E todo mundo em casa gosta. E nós vemos jogo junto e é um barato, irmão. Entendeu? A Rafaela, ela é muito brava vendo o jogo, não dá. Fica a raiva, vira as costas, eu vou ver isso aí não, o Santos só perde, pai. Aí eu fico com dó, tem hora, pastor Renato. Aí eu fico com dó, irmão, mas fala, filha, vai passar essa fase. Porque você pensa, irmão, no púlpito não é para isso não, mas você pensa, você cria suas filhas com tanto amor, cresce essas maravilhas, aí você olha para você, imagina eu, torcedor como sou, olhar para minha filha, ver ela com a camisa do Corinthians, irmão, aí não, filho. Você é louco, irmão. Vê ela com a camisa. Aí não, aí qual que é a estratégia? Todo mês dá uma camisa diferente, nova. Cadê o Gabriel? Falando em cadê você, Gabriel? Você não gosta de ganhar dinheiro não, irmão. Quantas vezes, irmão, fui para jogo tomando tiro, pastor Renato. E eu fico pensando quantos livramentos Deus me deu, irmão. De você num vagão do trem tá a sua torcida, e no outro vagão tá a torcida do time adversário, irmão. E Deus me guardou, irmão. E eu fico pensando assim, falei, Senhor, o Senhor me ama e eu não sabia não. É porque lá dentro do samba Deus te guardou de muita bala perdida, pastor. Lá na pavilhão Deus te guardou, filho. Cadê o Marinho? Deus guardou ele. Maico, Deus guardou ele, irmão. Quantos caras eu vi morrer. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, irmão, Douglas. Os caras da Mancha Verde pegou ele, irmão, jogou ele dentro do rio Tietê vivo, e ele morreu afogado. Eu vi muita coisa. Está na internet, aí você pesquisa, TKS, lá do Tabuão. E eu via muita coisa. Até um dia que a graça me alcançou, irmão. Sem merecimento, porque nós não merece nada, pastor. Nós não merece nada. Primeiramente, presta atenção, o pecado trabalhava contra nós, irmão. O pecado nos dominava. O pecado dominava a sua vida. Você estava morto sem saber. Tinha até os algodãozinhos no nariz, que dá vontade de quando está o defunto lá se arrancar aquele algodão do nariz dele, soprar ali a corda, pelo amor de Deus. Você soprar naquelas narinas ali. Quando meu irmão estava morto, a minha vontade era meter. O meu sonho, irmão, já fiz tanto velório na minha vida, que o meu sonho era pôr a mão na cabeça de um defunto, o defunto ressuscitar. Eu nunca consegui isso. E o meu sonho era meu irmão ali, morto, defunto, eu louco para soprar a vida na nariz daquele menino. E não podia, porque já era. E nós éramos assim, irmãos. Nós éramos sem vida, distante da glória de Deus, distante da presença de Deus, distante do projeto de Deus. O pecado trabalhava contra nós. Segundo tópico, rapidamente. Agora entra a graça de Deus, começa a entrar as maravilhas do Senhor. Eu vou falar bem rápido, que a hora já foi, o pastor Renato não vai deixar eu pregar mais aqui. Escute. Efésios 2, 4 ao 9. Olha que coisa tremenda. Deus agora trabalha por nós. Diga assim comigo: Deus trabalha por nós. Versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Isso aqui é muito forte. 1 João 4,19 vai dizer que antes de nós amarmos Ele nos amou primeiro. Ei, você está entendendo o que é isso, irmão?
que lá no mundo das trevas, preso ao pecado, Lucas, preso à prostituição, preso ao alcoolismo, Ele me resgatou porque Ele me amou primeiro. Você não está entendendo? Levanta a sua mão para dar glória. Você estava na imundícia, você estava na miséria, você estava na podridão, mas Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Ele te amou. Levanta a mão para adorar. Levanta a mão. Ele te amou. Ele te amou. Ele te amou primeiro. Ele trabalhou por você. Olha que Deus tremendo, meu pastor. Ele trabalhou por você. Calma. Vem comigo. Versículo de número 5. Estando nós ainda mortos em nossos pecados. Eu estava o quê? Morto no meu pecado. Era um morto vivo. Tinha aparência de que vivia, mas estava morto. Escute. Perdi aqui. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sou salvo. Diga comigo, pela graça sou salvo. Mais forte, pela graça sou salvo. Mais forte para ficar bonito, pela graça sou salvo. Diga comigo, eu era um miserável pecador. Não, diga comigo, bate no seu peito e diga, eu era um miserável pecador. Diga, eu não valia nada. Fala, eu não valia nada. Não, você não valia nada. Você não prestava e não presta ainda, mas a graça te alcançou. A graça te alcançou, irmão. A graça te alcançou, irmão. A graça te alcançou, minha irmã. Oh, glória. A graça, eita. A graça, o ministério da graça me alcançou, me alcançou, me alcançou. Uramarracia. A graça te alcançou, minha irmã. A graça te alcançou, meu irmão. Te alcançou, te alcançou. Óvalo verde que diga, pastora Rosinete. A graça te alcançou. Marcão Carandiru que o diga. A graça te alcançou. A graça, Marinho que o diga. Cabete na cintura. Mas a graça alcançou. A graça, a graça alcançou. A graça alcançou. A graça alcançou. Vai ser pagodeiro no mundo inteiro nada. A graça alcançou. Se quiser vai tocar pagode para Jesus agora. E se não quiser vai tocar do mesmo jeito, que a graça alcançou. Negrão enjoado, irmão. Achou que ia rodar o mundo. Vai rodar o mundo nada. Vai rodar o mundo só se for para Cristo. Faz um barulho de cavaquinho aí, vai. Se vira. Isso, me ajuda. Continua, filho. Como é que é? Samba, filho. Se vira e entra no samba aí. Anjo do samba, desce aqui. Vai rodar o mundo inteiro tocando samba, coisa nenhuma. Ah, Jesus, eu tenho isso aí. Você acha que eu não vi? Eu tinha um espinho na carne. Agora espinho na carne nada. Agora o samba é para Jesus. Dê lugar a Ele, dê lugar a Ele. Se dá a sua unção, meu irmão. Ela baré de fogo. Vocês não estão me ajudando, vaso. Era morto. Não tinha vontade, irmão. A nossa vida era assim, pastor Renato. Ei, a graça alcançou, irmão. A graça alcançou, Hélio. Aqui, ó. A graça alcançou, filho. Agora Ele dá vida, irmão. O evangelho é simples. Eu amo Jesus porque o evangelho é simples. Eu era morto, Ele me deu vida. Vou terminar, irmão. Misericórdia. Me perdoe, uma hora foi embora. Aqui, ó. Ó, porque nós éramos mortos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Diga comigo, Ele me ressuscitou.
Presta atenção, não ficou bom esse português meu, falei. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Olha que coisa tremenda. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus te resgatou. Estava morto do pecado, com os algodão no nariz. Mas a graça veio. Tu és meu, eu te gerei. Tito 2:11. Mas a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todo ser humano. Eu gosto de Bíblia, irmão. A graça foi manifesta, nós éramos mortos. Agora Deus está trabalhando por nós, nos resgatando. E é interessante que em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar da eleição. Não vou entrar nisso porque são 500 anos de debate teológico. Eu não vou mudar 500 anos de visão teológica. Nós é arminiano, mas tem hora que a gente dá umas parafusadas. Eu não vou entrar nisso. Nós somos eleitos. Deus nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, pastor Renato. Aí no capítulo 1, Paulo vai falar da redenção, que Deus nos redimiu, pagou um preço de... Ei, pastor Renato, Deus pagou um preço de sangue por nós, para a glória de Deus, e nos predestinou, alguns para a salvação, alguns para a obra. Não vamos ficar aí nesse mérito aí agora não, mas Deus me predestinou, no dia que eu levantei a mão e aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Uma caneta do céu gigante, está lá Felipe José Souza da Cunha, Cavalcante da Cunha, está lá no livro da vida o meu nome está lá, o meu nome está lá, para a glória de Deus. Deus trabalha por nós. Diga assim comigo: Deus trabalha por nós. Olha que Deus lindo. Agora, versículo de número 10, não vou terminar, meu Deus do céu, me perdoa, pastor. Versículo de número 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Parte A, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. O samba não é mais para Jesus, não é mais arte popular, não é mais catinguelê, não é mais fundo de quintal, não é mais Almir Neto, não é mais Bezerra da Silva. Agora é para Jesus, meu pastor. Jesus nos fez, agora é para a glória de Deus, irmão. É isso aqui, para as boas obras, irmão. Eu tirava a vida lá fora, eu dou vida aqui dentro agora, meu pastor. Eu perdia lá fora, agora eu ganho aqui dentro. Agora com Cristo é diferente. Eu perdia, agora eu ganhava. Eu não tinha vida, agora eu dou. Eu dava trabalho para Deus, agora eu dou trabalho para Satanás. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. A graça me alcançou, a graça me alcançou, a graça me alcançou, a graça me alcançou. Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós, depois lá trabalha através de nós. Primeiro Deus trabalha, já diz Hernandes Dias Lopes, que Deus primeiro trabalha no vaso, depois Deus trabalha através do vaso. Deus está trabalhando em você, irmão. É por isso que tem hora que você não entende as provas da vida. É por isso que tem hora que está tudo dando errado. É por isso que tem hora, irmão, que parece que as coisas não vão caminhar. Você aceitou Jesus, a graça te alcançou, mas os processos vêm da vida. Vem as lutas, vem o vendaval, vem o dia mau. Mas é no dia mau que Deus resolve começar a moldar o seu caráter, te ensinar a ser dependente dEle, te ensinar que é a graça que é o suficiente para a tua vida. É no dia mau que a maturidade vem. É no dia mau que o crescimento vem. São nos dias difíceis da vida que a maturidade vem sobre os filhos de Deus. É por isso que você está passando por esses processos da sua vida. Deus está te fazendo crescer. Deus está te fazendo amadurecer. Deus está trabalhando em você, para depois Deus trabalhar através de você.
Jesus está gerando vida em você nessa manhã, para depois você gerar vida lá fora também, para a glória de Deus. É por isso os processos. Jesus está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Ela calancho reval é urimiha é sui ela é biacia o joquema racia é dergia racia. Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando no teu ser, Deus está te moldando, Deus está te ensinando, Deus está te lapidando. Depois que acontecer, meu filho, Deus trabalha em nós. E eu finalizo agora, versículo 10, parte B, e eu termino aqui. As quais, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. Está na hora de você viver o projeto de Deus na sua vida.